Olá a você, mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos aqui na nossa NP-TV, a primeira televisão online do Norte, pioneiro do Paraná, falando para o mundo. Hoje a nossa convidada é uma professora muito querida, muito amada, gente muito fina, muito bacana. E para tecer elogios sobre ela, é melhor eu ler um pouquinho do que ela representa na língua portuguesa e na educação em Santo Antônio da Platina e no Norte Pioneiro. Nascida em 28 de novembro de 1943, filha de Francisco Pedro de Oliveira e Adelaide Pires de Oliveira, Luzia é natural de Santo Antônio da Platina. Fez o curso primário na Escola Baldino do Amaral e ginásio e curso do magistério no Colégio Coração de Jesus, em Jardinópolis, estado de São Paulo. Chegou a ir para o convento das Irmãs Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de Maria, em Amparo, São Paulo, onde fez votos simples, saindo em 67 e voltando à vida civil. Lecionou no Colégio Santa Terezinha, no Colégio Rio Branco, foi diretora da Escola Doutor Baldino do Amaral, implantou o ginásio de 5ª a 8ª séries na Escola Maria Dalila Pinto, foi coordenadora do Rio Branco e supervisora de ensino durante a implantação da Lei 5692 de 1971, atuando como multiplicadora pelo CETEPAR. Fez faculdade de letras em Jacarezinho, tendo começado em Franca, estado de São Paulo. Foi professora de língua francesa no curso de letras em Jacarezinho, sendo chefe do departamento de letras. Patrocinada pelo governo francês, concorreu e ganhou uma bolsa de estudo para a França, onde realizou seus estudos de aperfeiçoamento. Pertence à Associação dos Professores de Francês do estado de São Paulo e do Paraná. Foi catequista durante 28 anos pela paróquia local. Trabalhou no movimento Jovem Jopuc, no Serra Clube e Movimento Familiar Cristão e em Cursilhos da Cristandade. Trabalha nos Amigos da Escola como professora de redação para vestibulares e Enem. Foi homenageada como Mulher do Ano pelo Rotary Clube de Santo Antônio da Platina no Dia Internacional das Mulheres e também recebeu homenagem no Dia da Mulher pela OAB de Santo Antônio da Platina. Anos depois, foi destaque como funcionária padrão pelo mesmo Rotary Clube de Santo Antônio da Platina em 2008. Depois de aposentada, lecionou quase 20 anos língua portuguesa e literatura no Colégio Casucha. É professora de redação de preparação aos vestibulares, lecionou no curso Albert Einstein, foi instrutora no SENAC, atuou como técnica de ensino nos cursos profissionalizantes no Senai e atuou no curso pré-vestibular Santo Antônio, no Colégio Casucha. Leciona cursos de redação no Colégio Estadual Rio Branco pelo projeto Amigos da Escola. Foi presidente da Guarda Mirim da cidade desde setembro de 2002 até 2004. Todo ano dirigiu uma peça de teatro no Colégio Casucha, peça essa que era representada na Casa da Cultura. As últimas foram apresentadas no SESC em Santo Antônio da Platina, sempre peças infantis, nas quais havia grande afluência de público. Estas peças foram iniciadas no SERB no curso magistério. Em 1972, junto com a professora Madalena Costa e Vilma Longa, montaram um jogral que acabou sendo representado até em Brasília e convidado para ir para o exterior. Isso é um pouquinho do que é a professora Luzia. E agora vamos à nossa entrevista propriamente dita. Luzia, cumprimente os nossos ouvintes, os nossos assistentes, por favor. Boa tarde, bom dia para todos os que estão nos ouvindo. E eu estou muito satisfeita de estar presente nesta entrevista, juntamente com o idealizador deste programa e com o professor Renato, que é o meu colega, meu irmão e meu amigo. Muito bem. Luzia, o que é para você ser um educador? O educador é diferente do professor.
Fiz uma pesquisa entre os grandes filósofos da atualidade sobre este termo. E Dimenstein, em seu livro Fomos Mais Maus Alunos, publicado em 82 pela editora Papiros, fala que educador é o elo entre o ser humano sob sua responsabilidade e a vida desse ser. E educar é saber tirar de o que cada um tem de bom dentro de si e fazê-lo transformar-se num agente neste mundo globalizado para encontrar o seu caminho. Educar também é transformar cada ação num ato significativo. É ter consciência de que a vida é um eterno aprendizado. O educador é aquele que aprendeu um pouquinho mais do que e divide com quem ele convive. Ele sabe um pouquinho mais e tem o tempo de educar. Isso também, meu único desejo, diz Rubem Alves, meu tema musical, o meu diamante, Rubem Alves, que morreu ano passado, é a educação. Educar é transformar mentes sem formação em mentes que sabem se agir no mundo. Julgar, escolher, né? Um ser que pensa. É um ser que pensa. Luzia, você é professora de redação também. E quando foi que a redação começou a ser valorizada em concurso? Concurso e vestibulares também. Antigamente as provas de concursos e vestibulares eram de múltipla escolha. E uma faculdade do Rio de Janeiro, em 2001, aprovou um analfabeto. Isso aí foi muito comentado na mídia, né? Foi muito comentado na mídia e como é que esse analfabeto foi aprovado? Ele foi aprovado porque ele chutou na letra A e B. Do começo ao fim? Do começo ao fim, e era a maioria das opções, e ele conseguiu passar no vestibular. Depois o diretor, eu li sobre isto, antes de ouvir a sua questão, eu li sobre isso, o diretor falou assim, mas isso não significava que ele fosse matriculado, porque ia pedir depois o histórico escolar. Ele não tinha. Ele não tinha, mas ele passou em 9º lugar. Mas foi uma prova de que realmente a pessoa precisa saber ler, escrever, uma redação com começo, com meio e fim. Ele passou em 9º lugar no curso de Direito. Eu omito o nome da faculdade, porque é chato, né? É questão ética. Ética, né? Ética. Aí, quem quiser, depois pesquisa. Em 2001 foi isso. E já que estamos falando em redação, como se faz uma boa redação? Pablo Neruda dizia assim, que é muito fácil escrever, fazer uma redação. Você começa com uma maiúscula e termina com um ponto final. E no meio você coloca as ideias. Essa é uma frase de Pablo Neruda. Parece muito fácil, né? Parece muito fácil. Começa com a letra maiúscula e o ponto final. E no meio você coloca as ideias. O problema é o meio, né? As ideias. No meio você coloca as ideias. E eu gostaria de ler uma redação que foi feita em outubro do ano passado sobre um assunto que estava sendo veiculado no âmbito da saúde, sobre a vacinação de meninas contra o HPV? O HPV. Uma aluna fez o seguinte tema, ela colocou com letra maiúscula e colocou um título: os tempos mudaram. É o título? Os tempos mudaram. Meninas têm iniciado a vida sexual cada vez mais cedo, se expondo a riscos e doenças. Pesquisas apontam que a época ideal para a vacinação contra o HPV é antes da exposição ao vírus.
Porém, a proposta de vacinar menores de 13 anos vem gerando discussões. Ela começou com uma letra maiúscula, mas colocou que vem gerando discussões. Aí houve o ponto de partida para o argumento. Algumas pessoas, principalmente pais e organizações religiosas, temem que a campanha desperte o interesse precoce por sexo e o descuido com a proteção, o que contraria o objetivo do Ministério da Saúde. De modo geral, os adolescentes têm pouca informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis e muito menos diálogos entre mães e filhas. Por exemplo, as principais fontes acabam sendo a escola e revistas. Revistas nem sempre de confiança também, né? A maioria das meninas não se considera um grupo de risco e isso é uma preocupação. De qualquer forma, as campanhas de conscientização para retardar o início da vida sexual não seriam eficazes. Aquela história que o adolescente ele se acha indestrutível, né? Comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. E sempre acaba acontecendo. A vacina é uma esperança e zela pela saúde da população, portanto, necessária. O ideal seria abordar a importância da vacinação e o combate das doenças sexualmente transmissíveis, ressaltando que sexo é uma atividade que envolve responsabilidade. Quem fez essa redação foi Maria Clara Chagas, que foi em outubro de 2004, num cursinho do Amigos da Escola, no Colégio Estadual Rio Branco, que eu leciono 2 vezes por ano. Eu leciono para o vestibular de junho, e depois para o vestibular do final de ano e para o Enem. Legal. Professora Luzia, continuando ainda no nosso tema, redação. Porque qual é o caminho para escrever com lógica e seriedade? Só existe um caminho, a leitura. Com a leitura você pega uma ideia de ou a ideia de outro livro, outras ideias, e depois, como no liquidificador, daí você gera a sua própria ideia. A sua própria ideia. O caminho para escrever com lógica e seriedade é você ser leitor assíduo de linguagem verbal, não verbal e ter espírito crítico. Não tomar como religião todas as ideias que os autores colocam nos livros. Então, a famosa frase, quem lê, fala bem, escreve bem e tem opiniões próprias. Eu digo que quem não lê vira vaca, porque a vaca no início, quem ouve essa frase fica chocado, porque vaca tem sentido pejorativo, mas vaca é como um analfabeto. A vaca só olha para o chão procurando o seu alimento. E quem não lê, procura o seu alimento só no chão. Então, quem não lê, vira vaca. Uma vez eu fiz uma exposição sobre livros no colégio onde eu trabalhava, no Colégio Casucho, no caso, e na entrada da exposição das obras literárias tinha um cartaz, uma vaca malhada, escrito: quem não lê, vira vaca. E a frase tornou-se assim, uma frase que... Uma antológica lá, um ícone, né? No colégio. Legal. Bom, ainda no tema. Exatamente. Como foi que você, Luzia, começou a ser uma leitora? Eu nasci em 1943, com meus 6 anos, 7 anos de idade, eu ainda era analfabeta. Mas na minha casa tinha um livro, o único livro em papel jornal, chamado História Sagrada. E o meu pai e minha mãe liam todas as histórias, e as histórias que me marcavam, por exemplo, eram o dilúvio, a história do Josué. Essas histórias me marcaram.
Marcaram, porque são histórias terríveis, né? Terríveis. E ele lia repetidamente essas histórias, as histórias que nós gostávamos mais. E eles eram dois semi-analfabetos, mas eles sabiam ler e não sabiam escrever, mas eles liam a história sagrada. E havia também uns livrinhos azuis, que eram histórias com morais, com moral. A história que ele tinha, eram fábulas. E a minha mãe lia as fábulas, nós sabíamos todas as fábulas. As fábulas sempre servem, né? 5, 6 livrinhos azuis com letras bem grandes, e foi ali que eu comecei a ser leitora. Mas a minha primeira biblioteca aconteceu de uma maneira assim, depois de uma certa idade, a gente começa a fazer uma retrospectiva da vida. A minha primeira biblioteca aconteceu da seguinte maneira. Meu irmão mais velho, José Pedro de Oliveira, que trabalhou na Cernop durante 30 anos, ele era engraxate, lá no Bar do Ponto. Famoso Bar do Ponto. Famoso Bar do Ponto, e onde tinha a empresa Princesa do Norte. Era a única empresa de jardineira da época. Ele ganhou R$100 de engraxate durante a semana. Naquele tempo que era 100 merréis? 100 merréis. 100 cruzeiros, não era? É qualquer coisa assim. Era 100. Era uma fortuna. Uma fortuna. Chegou em casa e falou, mamãe, vou dar para a senhora 50 e 50 eu vou no Antônio Bernardi, o único livreiro que tinha na cidade. A única livraria que tinha na cidade. O livreiro. Era tipografia Bernardi. Tipografia Bernardi, encadernador, livreiro. Tinha um jornal, eles faziam um jornalzinho. Ele foi e comprou 50 merréis de livro. Ele pegou dos livros, até livro pornográfico que não dava mais para comprar. Ele comprou todas as espécies de livros. A primeira biblioteca eu li todos. Foi o meu grande incentivador. E todos os meus irmãos são leitores, porque por causa desses livros com que a gente trombava dentro de casa. Eu comecei a ser leitora e depois, quando eu fui para o colégio a primeira vez, eu fui acompanhada de uma senhora e ela apresentou para mim as telenovelas Em Capricho e Sétimo Céu, que era igual a novela de hoje. Era em quadrinhos, né? Fotos. Fotos feito histórias, telenovelas. E eu me apaixonei pelos romances, pelas histórias e comecei a ser leitora assídua depois de todas as outras espécies de livros. Bom, professora Luzia, agora vamos para uma parte mais assim, digamos, técnica. Qual é a diferença entre tipologia textual e gênero textual, que é uma parte mais técnica, né? A tipologia textual, ela acontece conosco a todo momento. Por exemplo, quando eu acabei de contar a história de como comecei a ler, eu fiz uma narração, narrando um fato, é uma narração. Quando eu exponho as minhas ideias sobre um determinado assunto, eu faço uma dissertação. E quando eu descrevo, por exemplo, se eu descrevesse o estúdio onde eu estou, seria a descrição. Isso é tipologia textual. Dentro da tipologia, existem os gêneros. Os gêneros são as maneiras como eu uso a tipologia. Eu posso usar, por exemplo, em textos literários, como conto, novela. Então, texto literário é um gênero. Pode ser conto, novela, obra teatral, no poema. O gênero é texto jornalístico. Notícia, artigo de opinião, reportagem, o que você está fazendo agora, a entrevista, pode ser oral, pode ser escrita, pode ser verbal, né? Texto de informação científica são os mais assim, monografia, a biografia que você fez. É o tal TCC que fala? TCC, isso. Que é como é que fala, o bicho papão dos formandos, isso, né? O relato de um experimento, um artigo, um relato de uma experiência científica, no caso da biologia, no caso dos estudos dos cientistas,
Existem os textos institucionais que a gente não presta atenção. É o manual de instrução que você recebe do seu celular, não lê? Você vai adivinhando, né? O manual de instrução. Manual do computador. O manual do computador, o manual da TV, o manual da utilização da sua câmera, por exemplo. O Paulo Freire dizia que quem for bem alfabetizado, ele faz qualquer coisa na vida. Lendo o manual de instrução. Lendo o manual de instrução. Lendo o manual de instrução. E qual é, Luzia, a diferença entre um texto literário e não literário? O texto literário é aquele que floreia. Aquele que inventa e floreia. Eu vou dar um exemplo para vocês de um texto, um assunto triste. O literário é aquele que fala de um assunto, às vezes, não muito agradável, mas de maneira poética, que uso no termo científico é a linguagem conotativa. E o texto não literário é denotativo, é a verdade. As palavras não podem ter duplo sentido. É nua e crua. Nua e crua. Eu vou ler um texto publicado pela Veja. Descuidar do lixo é sujeira. Esse é um texto denotativo. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. A revista Veja publicou isso. Olha, tem o horário, tem o nome da firma, mendigos, a situação dos mendigos e cita-se o calçadão. O mesmo tema abordado por Manuel Bandeira. Tem o título O Bicho. Você conhece? Renato conhece. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, com toda a sua em prosa e verso. Sabedoria. Em prosa e verso, em 1971. Aí hoje a linguagem conotativa. O bicho é o ser humano. E outras sobre a fome. Os dois abordam o mesmo assunto. Só que um de uma maneira com citação denotativa, que não pode ser mudado, e aqui nós podemos, catando comida, na imundície, catando comida entre os detritos. Aí é literatura, né? É que como animal, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. É só nós pensarmos nos lixões. Quando eu leio esse poema, eu lembro dos lixões. Que as Luzia, pessoas chegam. Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, falar sobre algum curso que você vai dar? Já que nós estamos falando aqui para milhares de pessoas. E dia 14, sábado, eu começo um curso às 8 horas até às 17 horas. O curso para o Banco do Brasil sobre dissertação argumentativa. Vai ser aonde? No Colégio Rio Branco. Eles me oferecem a sala e eu cobro apenas a GL, a inscrição na GL. Eles cobram a apostila, eles pegam um pouquinho mais no preço, por causa que paga a apostila, mas o curso para o ambiente, a diretora da escola vai oferecer o lanche das 10 e das 3. Então, repetindo, sábado, próximo dia... Dia 14, véspera do concurso do Banco do Brasil. Véspera do... Você que vai fazer o concurso, você vai dar uma relembrada, né? Nós vamos fazer a prática da dissertação argumentativa. No concurso do Banco do Brasil nunca houve dissertação. É a primeira vez. Então tem que tomar cuidado, né? E se esforçar bastante. E eu tenho algumas sugestões de temas que eu pesquisei na mídia, que os prováveis temas que poderão
ser abordado. Temas assim, atuais. Mas eu quero deixar bem claro que em todos esses 43 anos que eu lecionei e nesses anos que eu faço o curso de redação, eu acertei apenas 4 temas. O resto, o aluno, 4 temas. Ele tem que estar preparado para o que vier. Para o que der e vier. E pronto. E como a escrita depende de técnica, eu não ensino ninguém a ter ideias, porque a ideia vem da sua leitura e da sua vivência. Eu ensino a pessoa a técnica da redação que a pessoa precisa para produzir o texto. E existe só 2 caminhos para que a pessoa possa redigir bem. É ler toda a variedade de texto e o leitor ele tem o direito de parar, por exemplo, se começa um romance e não gosta. Não precisa ler até o fim. Eu fui professora de literatura durante muitos anos. O aluno, quando não estava gostando do livro, chegava e falava assim: Dona Luzia, estou na página 65. 2 dias depois, estou na 85. Quando eu falava assim: para de ler, para. Porque se você começa a contar... Você está contando é porque não está legal. Não está legal. Troca por outro. E eu não queria deixar uma mensagem, mas eu queria fazer um relato. Quando eu trabalhei na escola pública, durante 25 anos, eu fui professora de literatura. E tem muitos alunos formados, muitos alunos... tem bandido também, tem gente que foi linchada também. Sim, porque o educador, ele vende a sua ideia. Eu acho assim, o educador, ele não fala o caminho teu é esse, são flechas. Ele aponta o caminho. Aponta o caminho. O resto são escolhas. Durante esse tempo, havia a editora Globo, que fazia... Não, Ediouro, perdão. A Ediouro fazia promoção de livros. Se um colégio pedisse 10 livros, ele dava, por exemplo, 5 de presente para a biblioteca do colégio. E eu fiz isso no Rio Branco durante uns 5 anos. O aluno pegava o catálogo, escolhia o livro, fazia o pedido, eu fazia o pedido e depois a biblioteca do colégio é que enriqueceu com os livros da Ediouro. E os alunos liam. O importante é que os alunos liam. E escolhiam os livros, às vezes pelo título, às vezes se surpreendiam e às vezes ficavam decepcionados. Mas o importante é que eles liam. Isso em 1975, 1980, o aluno lia. A mídia ainda não estava, essa mídia tecnológica ainda não tinha invadido. Mas tem um autor que ele disse que sejam bem-vindos, desde que leiam no computador, que leiam no tablet, ele tem que ler. E eu deixo aqui os meus parabéns a todos aqueles professores que fazem seus alunos lerem, que vão fazer alunos cada vez melhores. E assim foi a nossa conversa, no papo aqui, conversando com Renato Chagas, com a professora Luzia. Luzia, você quer dar um tchau? Eu só quero dizer assim, que um bom texto depende de leitura e treino. E obrigado por essa oportunidade que eu tive que me aprontar, deixar os meus afazeres, porque agora sou aposentada, durmo de dia, faço caminhada de madrugada. Então foi muito bom e eu tive que retomar um pouquinho do que eu sei e foi interessante, foi muito prazeroso. Estou mais com vocês aqui. Meus caros, até uma próxima e Carpe Diem.